Imagine a seguinte situação: você aluga uma sala comercial num empreendimento para desenvolver a sua atividade profissional e é natural que, além desse aluguel mensal, você pague aí um valor de condomínio todo mês. Mas neste empreendimento, o valor da energia que você consome vem junto do condomínio. Não é uma fatura à parte que a concessionária te envia. E você desenvolve então a sua atividade por anos e anos e suponha que depois de uns 5 anos você perceba que talvez aquele valor de energia ali que você está pagando mês a mês não esteja muito correto ou o método que ele é determinado não está muito adequado. Pois bem, com base nisso aí, que foi uma experiência que eu acompanhei lá em São Paulo, enquanto morava em São Paulo, é que eu trago hoje o tema sobre sistema de medição e tarifação e a relação que esse sistema pode ou não ter com automação predial e certamente algumas dicas importantes. Porque quando você mexe no bolso do cliente, no bolso de alguma pessoa, você tem que ter critério e você tem que se proteger caso ela peça alguma comprovação, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos trazer aqui uns pontos para a gente relembrar essa questão da geração, distribuição de energia, tá? Antes da gente entrar nesse sistema propriamente dito. Tá? Então, rapidamente aqui nesse diagrama, você vê aqui uma hidrelétrica fazendo a geração de energia. Óbvio, no Brasil aí a gente também tem termoelétrica. Tá? Isso aqui passa por um transformador que joga essa tensão aí a 230 a 750 mil volts, né, para a transmissão até as cidades. Nas cidades, ela então passa por essa subestação aqui de transmissão, né, é rebaixado então esse nível de tensão e depois, novamente, ela tem um rebaixamento ali para a distribuição dessa energia. Tá? Para depois ir para esses postes aí que a gente vê na rua, né, que leva essa energia então até as residências, as unidades consumidoras residenciais ou as unidades consumidoras comerciais e industriais. Tá? Agora, o que é importante a gente saber nesse sistema de energia? Tá? Na sua residência, você recebe energia lá em baixa tensão, que é 220 ou 110 volts, e a concessionária te entrega uma fatura todo mês. Tá? Mas, quando você tem aqui uma unidade consumidora comercial ou industrial, de acordo com a quantidade de equipamentos, com a carga que você vai demandar, a concessionária pode entregar para você uma energia em média tensão. Esta energia pode vir na faixa de tensão de 13.800 volts, 23.100 ou 34.500 volts. Tá? E nesta modalidade, quando você é um empreendimento que consome muita energia, né, recebendo então essa energia em média tensão, você precisa ter uma subestação. Ou seja, você precisa pegar essa energia e rebaixá-la para o patamar de consumo de 110 ou 220 volts. Tá? Mas quando você recebe essa energia em média tensão, você tem alguns detalhes. O primeiro detalhe é esse contrato de demanda, porque você vai pagar não só pelo que você consumir, mas pela potência máxima que você irá utilizar num determinado instante. Então vamos lá, vamos só entender rapidamente a diferença de demanda para consumo. Então imagina um ônibus que circula na cidade levando passageiros. Neste ônibus só cabem 50 pessoas. Então, por trecho, este ônibus só consegue transportar 50 pessoas. Mas ao longo de um mês ele transporta muito mais que 50 pessoas. Então a demanda é essa potência instantânea, essa potência aí no intervalo de tempo máxima que o empreendimento está demandando num período. Tá? Então, que seria os 50 passageiros do ônibus. E o consumo é a quantidade de passageiros que aquele ônibus transportou durante um mês. Tá? Então,
Por que é importante essa demanda? Porque é natural que quanto mais potência, quanto mais energia eu preciso para o empreendimento, a concessionária de distribuição de energia tem que se preparar. Ela tem que estar adequada com relação às subestações de potência, a fiação, a toda a infraestrutura para deixar que eu consuma esta energia. Da mesma forma, um ônibus, se eu quiser um ônibus que transporte 200 pessoas, eu vou ter que ter um ônibus mais robusto. Talvez a pista que ele vai andar tem que ser uma pista mais reforçada, senão ele vai destruir aquele asfalto. Então, é por isso que quando você consome, tem uma unidade consumidora alta, você tem que fazer esse contrato que você fala, eu vou consumir no máximo este patamar aqui de energia num intervalo ali de tempo que é o estabelecido. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso. Esse já é um ponto que a automação pode sim intervir, tá? Garantindo que esse empreendimento não passe do valor desse consumo, porque senão ele paga a multa. Tá? E o outro ponto que você tem que ficar atento quando você recebe energia em média tensão é a questão da hora de ponta e fora de ponta. Tá? Por quê? Quando eu gero energia, essa energia precisa ser consumida quase que instantaneamente. Tá? Eu não consigo gerar energia e nosso sistema elétrico, ele não gera energia e armazena. Então é um sistema instantâneo. Então, quanto mais uma cidade consome, mais a usina ela tem que produzir. Então o que acontece é que no horário de 5 às 8 da noite ou 6 às 9, varia aí com o fuso horário, é o horário em que as casas, as residências mais consomem energia. Porque você está chegando em casa do trabalho, você vai tomar um banho, você vai acender a luz, você vai abrir mais a geladeira, vai às vezes ligar aparelhos elétricos. Então, o nosso sistema de geração de energia, ele prioriza então esse consumidor final, e ele vai então penalizar, ele vai dificultar um pouco o consumo desses grandes consumidores comerciais e industriais. Como que ele faz isso? Aumentando a tarifa. Então, se o seu empreendimento aí que você trabalha recebe energia em média, você tem um valor de hora de ponta da tarifa e um valor fora de ponta. Tá? Normalmente, o valor que é cobrado na ponta, ele é 3 ou mais vezes mais caro do que o fora de ponta. Isso é uma jogada para que você force esses condomínios a ter uma estratégia de redução de consumo de energia nestes momentos, certo? Bom, além de tudo, você vai receber isso, então você vai pagar pelo consumo, você vai pagar pela demanda, você tem uma tarifa diferenciada da hora de ponta, da hora de fora de ponta, e você vai receber apenas uma conta de energia no empreendimento, tá? Então, se eu tenho um prédio com 200 salas comerciais, eu vou precisar fazer o rateio dessa energia. Então, eu recebo uma conta e eu vou ter que distribuir internamente conforme o uso. E como que eu vou fazer isso? Com os medidores de energia. Tá? Então, eu instalo aí internamente um medidor de energia para cada unidade interna do meu prédio e ao final do mês ali eu vejo quanto cada um consumiu, e mando a conta juntamente com o condomínio. É fácil, né? Agora vamos para alguns detalhes. Bom, o primeiro ponto aqui é diferenciar um medidor de consumo de energia de um multimedidor de energia. Então vamos lá. Um medidor de consumo de energia, alguns modelos, os mais simples, ele simplesmente faz o acúmulo da energia, do consumo dessa energia. Então ele tem uma memória interna e ele vai computando ali toda a energia que está passando por ele. Tá? Já o multimedidor de energia, ele pode te passar vários parâmetros, como potência ativa, reativa, aparente, energia, frequência, fator de potência. Tá? Então ele entrega ali, internamente vários outros parâmetros. E ele pode ou não ter
esse valor de consumo de energia, mas para isso ele precisa ter uma memória de massa, né? Ele precisa armazenar isso internamente. Então, se você está no momento em que você ainda vai adquirir para instalar no cliente, você tem que ficar atento. Sim, existem medidores de consumo de energia que eles entregam parâmetros elétricos, outros não. E existem multimedidores que também fazem o consumo de energia, outros não. Então você tem que ficar atento, tem que ver na especificação do produto, tá? Para que você aí selecione o equipamento adequado para o que você está precisando. Uma outra característica desses medidores é que para esse equipamento aqui fazer a medição, né, do consumo, da potência, né, de energia, ele precisa de tensão e corrente, tá? Então a tensão é muito simples, você pega tanto monofásico como trifásico. Você pega ali num quadro elétrico um referencial de tensão, né, você conecta ali nos bornes, tudo, e leva até o medidor. E para a corrente, a gente usa um transformador de corrente, que você abraça a fiação em questão que você quer medir, né? E aquela interação eletromagnética vai informar, através desses transformadores, a corrente que está passando ali naquela fiação. Tá? Então aqui são os transformadores de corrente, alguns aqui para barramento, outros para cabo. Né? Existem inúmeras configurações desses transformadores, e eles sempre têm uma relação, 250/5, é o fator de redução ali que ele vai fazer com base na energia que está passando naquele cabo. Tá? Alguns modelos que são menores, eles têm no próprio equipamento 1 ou 3 furinhos, né, que você passa a fiação, então, dentro do próprio medidor, e ele já faz essa medição. Tá? Então essas são as duas diferenças. E este equipamento ele pode comunicar o valor que ele está medindo de duas maneiras. Ou ele entrega isso via rede, então ele tem uma porta de comunicação, normalmente Modbus, mas hoje você já tem vários protocolos, tá? Ou antigamente, né, não eram todos que tinham a porta de comunicação, ele entregava esse sinal através de uma saída pulsada. De que maneira? A cada pulso equivale a tantos kWh, tá? E em paralelo, alguns modelos também, como esse aqui que é do fabricante Kron, eu não estou fazendo propaganda, é só um que eu já utilizei, tá? Os da Schneider, os da Gestal também tem isso. Ele tem entradas pulsadas para você fazer a medição também de água e gás. Então, numa loja de um shopping, por exemplo, além dele fazer a verificação da energia consumida, ele faz o consumo através de um hidrômetro, também um hidrômetro com saída pulsada, tá? Então, um hidrômetro que ele dá um pulso a cada 100 litros, por exemplo. Né? E, igualmente, um medidor de gás, tá? Que ele está consumindo ali, se for uma loja que tem, né, da praça de alimentação. Tá? Bom, então, como que tecnicamente a gente pode configurar isso tudo? Tá? Esses medidores, então, eles são Modbus, então eles estão numa rede aí RS485, tá? Então eles estão normalmente num quadro elétrico, e esse quadro elétrico fornece energia ali para uma sala, tá? Ou aí para uma central de água gelada, e enfim. Né? Hoje os prédios com certificação ambiental, eles já vêm desde o projeto com vários medidores de energia já setorizando o consumo, para que o empreendimento consiga monitorar quanto que ele gastou com elevador, quanto que ele gastou com iluminação, quanto que ele gastou no ar-condicionado ou na hidráulica. Isso é muito importante para você fazer os ajustes durante o uso desse empreendimento. Tá? E aqui eu coloco um medidor também, que na loja aqui ele pega gás e água. Tá? Então, tecnicamente está resolvido, né? Então eu coloco isso aí. Neste caso aqui é uma gerenciadora de rede que conecta no software da automação,
Tá? Aqui eu tenho uma controladora de demanda que recebe lá do medidor da concessionária um cabo óptico que, através desses pulsos, né, ele vai conseguir determinar a demanda instantânea que o medidor da concessionária está medindo. Então você tem aqui uma medição em paralelo. Tá? Agora, existem umas outras configurações também, né, que você pode ter. Por exemplo, eu posso ter uma gerenciadora que já fala aí o Modbus ou o próprio protocolo dos medidores. Mas eu posso ter uma outra rede, suponha um BACnet, também RS485, e conectado aí nas controladoras. Algumas controladoras, elas têm portas que você pode colocar tipo um crédito, né? Você compra ali uma licença e ela abre um canal Modbus. Então, da controladora você monitora ali um ponto local, ou então você coloca um gateway, tá? Que vai transformar, vai servir de ponte entre os dois protocolos. Tá? As configurações são inúmeras, tá? Mas o que acontece? Voltando ali à minha experiência em São Paulo. Agora a experiência mesmo, tá? Era um empreendimento, então, que a gente tinha um sistema de medição e tarifação de energia. Mas como que era feito? Esse sistema estava pendurado na automação. E todo mês, algum colaborador pegava os valores medidos, colocava ali numa planilha, eu acho que ela anotava manualmente, né? Nem para colocar no Excel, mas ele fazia manualmente. E esses medidores de energia, eles te entregam um valor acumulado. Então, se eu quero saber quanto que eu consumi no mês, eu tenho que pegar o valor do mês passado, o valor desse mês, né? Diminui os dois e eu tenho o valor do mês. Então, ele fazia isso meio que manualmente e foi assim por anos e anos, entregando ali para todas as unidades do prédio, né, aquela conta de energia. Até que um dia, um escritório ali de advocacia, conversando com outro proprietário, que ele entendeu que usava muito mais o prédio, ficava muito mais, que ele trabalhava à noite, horário comercial, tinha uma equipe maior. Esse escritório de advocacia ficou sabendo que a energia que ele pagava, a conta, né, era maior do que esta outra sala. E o que aconteceu? Esse escritório contratou então uma empresa para fazer uma auditoria nesse sistema de medição e tarifação. E eles encontraram isso, né? Uma rede de medidores que não tinham um certificado de calibração, estavam pendurados ali no meio da rede de automação predial, indo para um computador e toda essa medição manual. Então, se para quem já é da área, às vezes, né, já entende que é complexo, né, é muito protocolo, é muito equipamento, imagina para quem não entende nada disso, para quem é advogado, como que você vai explicar para ele que você tem um medidor que vai na automação e da automação, né, que ele só replica a informação, ele não vai conseguir entender. Bom, a conclusão foi que o condomínio tomou um processo e acabou perdendo, tá? E, naturalmente, depois dessa experiência, né, que eu vi acontecer ali enquanto em São Paulo, o próprio escritório que eu trabalhava ali de projetos, né, determinou ali que para esse sistema de medição e tarifação deveria ser previsto um sistema à parte, um sistema que fosse específico para gestão de energia. Certo? Então, e qual foi então qual é a estrutura de um sistema desse? Igualzinho da automação, tá? Esse sistema ele tem controladoras, então ele tem ali as concentradoras que normalmente falam com os medidores de energia, tá? Esses medidores, né, estão instalados nos quadros, nos equipamentos, tá? E tem lá a controladora de demanda e tudo isso mandando para um software ou para a nuvem, tá? Para que esse software faça aí todas os gráficos, né, os históricos necessários, e este software também já emite uma fatura mensal automaticamente, tá? Então, quando você tem um sistema desse,
você acaba isentando. Você, se alguém questionar, você mostra que é um sistema dedicado para isso, tá? É importante, anota aí, você ter o certificado de calibração desses medidores de energia, porque caso alguém questione, você tem lá o certificado. Normalmente, todos os medidores de energia já são ali aferidos em fábrica, mas se você não solicitar no ato da compra, eles não mandam esse certificado, tá? Agora, um detalhe que é importante você saber é que você tem ali sistemas, né? Por exemplo, já trabalhei com Schneider, com Mercato, com Gestal, né? E normalmente são sistemas fechados. Então, por exemplo, o sistema da Schneider, ele já é nativo para se comunicar com os medidores de energia da Schneider. O mesmo da Mercato, e o que é mais assim aberto é o da Gestal, que ele pode falar com qualquer outro fabricante. Mas fique atento a isso, porque caso você precise usar, como nesse caso aqui que eu estou colocando, medidores de energia de outro fabricante numa rede, né, de monitoramento de um fabricante, você tem que ver se não vai precisar colocar algum dispositivo, algum gateway, né, para fazer essa leitura. Tá? Então, quando você faz isso, você acaba protegendo o condomínio, acaba protegendo também a própria empresa de automação, porque se a equipe de operação da automação estiver envolvida nesse processo e o condomínio receber aí tomar uma ação, ele certamente vai envolver todos os que estão participando daquele processo. Então, lembre-se, vai mexer no bolso das outras pessoas, você tem que ter critério e se resguardar aí de algum problema futuro. Aí você fala, tá, Guilherme, então eu vou montar aqui um sistema de medição e tarifação, monitoramento de energia, e eu não preciso então levar essas informações para a automação? Bom, o que eu falo é o seguinte, é interessante a gente ter esta comunicação. Todos os fabricantes abrem uma porta, às vezes BACnet IP, tá? O Modbus TCP, para que a gerenciadora da automação aqui, que você está vendo, possa também compartilhar, possa enxergar alguns dados, né? Ou todos. Tá? Porque efetivamente, para a automação você mapear ali um ponto de energia, de frequência, isso aí é mais um monitoramento. Tá? Você pode ter isso como dado histórico, mas os valores que são, os pontos que são mais importantes para a automação são potência ativa, né, que é a potência que está sendo consumida naquele instante, e o consumo. Tá? A potência você pode utilizá-la principalmente para definir ali índices de desempenho. Então, uma central de água gelada que eu coloquei aqui, se a automação que está controlando esse cara aqui tem a potência ativa, né, instantânea ali que está sendo consumida, ele consegue determinar o índice kW por TR, que significa o seguinte, quantos quilowatts eu estou gastando para entregar um TR, né, de refrigeração, né, tonelada de refrigeração em termos de ar-condicionado para o empreendimento. Isso é um índice de desempenho, né, e é interessante você ter esse valor, porque a hora que esse índice começar a variar, significa que algo está saindo do controle normal ou da utilização normal. Tá? Então, os valores de potência são interessantes e os valores de consumo também. Pode ser que você consiga monitorar ou possa monitorar ali, em termos de alarme, o consumo de energia de algum equipamento ou de alguma unidade, né? Se no dia 15 ele ultrapassar uma média histórica, isso pode sim trazer uma notificação. Tá? Então são os dois pontos ali que normalmente são utilizados e por conta disso que eu sugiro, né, que essas informações também sejam migradas para o sistema de automação predial. Quando eu chego no empreendimento e tenho um sistema de automação isolado, um sistema de medição e tarifação, você fica assim, meio desesperado porque essas informações são importantes quando você quer trabalhar, fazer automação, render
naquele empreendimento. Tá? Agora, quando você está fazendo esse rateio de energia, também tem uma parcela de utilização, né, de área comum. Então, toda a parte de iluminação, né, toda a parte de ar-condicionado, se o empreendimento tiver aí uma central de ar-condicionado, né, a parte de bombas e tudo mais. Então, é normal que no condomínio você pague ali um valor da energia consumida pela área comum, mas mais a sua parcela, né, da sua unidade. Agora veja que a maior unidade, o maior equipamento ou sistema que consome energia é a central de água gelada, é o ar-condicionado no empreendimento. Então, o medidor de energia, ele vai certamente medir só a energia, mas como que eu faço para medir então a quantidade de energia em termos de água gelada que eu estou entregando para uma sala? Para este caso aqui, eu vou precisar utilizar um cara chamado BTU Meter, né? Então, é uma coisa meio polêmica, porque os BTU Meters que são confiáveis, eles são muito caros, então o empreendimento às vezes decide não investir nisso e acaba fazendo um rateio por metragem quadrada, o que pode ser um tiro no pé, porque se eu tenho numa sala trabalhando 20 pessoas e na outra sala tem 2, certamente essas que têm 20 pessoas vai consumir muito mais ar-condicionado, né? Vai necessitar de mais climatização do que a que está mais vazia, mas os outros ali, mas está todo mundo pagando por metragem quadrada. Eu encontro direto isso, é muito raro, muito difícil encontrar algum empreendimento que faça o rateio por BTU Meter, né, porque ele exige esses equipamentos que são um pouco mais caros, mas é aquilo, né, se eles me pedirem opinião, eu sempre dou esse exemplo, que quando a gente está tratando com o dinheiro dos outros, é bom a gente usar os equipamentos certos, o sistema certo, para caso alguém questione e se esse for um advogado, né, a gente consiga se resguardar. Tá certo? Bom, então, sistema de medição e tarifação e automação predial, deixa aqui seu comentário que eu respondo. Um abraço.